Olá, hoje o Tudo em Tecnologia traz um breve review em vídeo do Samsung Série 5 NP550P5C. Esse notebook a gente já testou, já publicou o review completo em texto no nosso site www.tudoemtecnologia.com e agora a gente traz um vídeo review para completar as informações para fazer o conjunto para você conferir tudo sobre o Samsung Série 5, o NP550. Então esse aparelho vem com uma configuração muito boa, um Intel Core i7 terceira geração 3630QM, 8 GB de memória RAM, 1 TB de HD e GeForce GT 630M com 2 GB dedicado. Ele vem equipado com a tela de 15.6 polegadas com resolução HD e acabamento antirreflexivo. Para começar a análise do aparelho, vamos falar primeiro do acabamento. Aqui você tem um acabamento em metal, você tem essa parte metálica, aqui também, aqui nessa parte, já aqui em volta do teclado, o acabamento é de plástico. Tampa traseira também, você tem um acabamento em plástico, o que é uma boa evolução em relação ao Samsung RF511, que era o aparelho que ocupava esse segmento que o Série 5 está atualmente. Então é uma boa evolução, o notebook ficou com acabamento bem melhor. Não é perfeito, tem suas falhas. Por exemplo, aqui ao pressionar, onde fica o vão do drive óptico, você tem um leve afundamento. Não muito grande, nada que seja anormal. Muitos notebooks têm essa característica aqui de afundar um pouco, mas outros não. Então fica registrado esse aspecto. O design, ele é bem elegante, bem bonito, por onde passa atrai olhares, podemos dizer assim, e comparando novamente com a geração anterior, ele é bem mais bonito, bem mais elegante e agradou bastante nesse aspecto. Desempenho, equipado com o processador Intel Core i7 terceira geração, o desempenho da máquina é excelente, você consegue resultados muito bons. Ele, por exemplo, conseguiu o melhor resultado no teste W Prime, que nós realizamos na nossa página com review completo. Você pode conferir no nosso site. Então ele bateu outros notebooks, inclusive notebooks mais caros em faixas de preço diferentes, como o MSI GT70, que a gente testou há pouco tempo. Então o poder de processamento da máquina é muito bom, porém o poder de processamento gráfico não acompanha o processador. Então você vem com a GeForce GT 630M, que já está bem no limite quando a gente fala em jogos atuais. E não deixa tanto a desejar, ou seja, ela roda, essa máquina consegue rodar os jogos como Fórmula 1 2012, no médio, no right, você consegue acima de 50 FPS na média, você consegue 50, um pouco mais, mas a média de 50 FPS em Fórmula 1 2012, você consegue PES 2012 é um nível de FPS ainda maior, mas games mais pesados como o Crysis 2 que a gente testou, o nível de FPS no médio, no right aliás, você consegue apenas 27 FPS, ou seja, já é bem no limite para jogos mais pesados. Então é uma máquina que tem um poder de processamento muito melhor do que o seu poder de desempenho gráfico. Fica essa questão. Vai rodar os games? Sem dúvidas, você vai conseguir jogar com esse equipamento, mas não com uma qualidade de imagem muito grande. Por exemplo, tem gente que gosta de jogar no máximo com nível de FPS alto. Outras pessoas já conseguem rodar o game no médio com nível de FPS aceitável, ou seja, o geral acima de 30, mas tem gente que é um pouco mais exigente. Então fica essa dica. Vai dar para jogar? Sem dúvida você vai rodar qualquer jogo nessa máquina. Porém, você vai ter que configurar corretamente para o jogo ficar no nível de FPS ideal para você. Ou seja, você pode ter jogo que você pode rodar no right, tem jogo que você vai rodar no médio, na resolução nativa HD. Então, fica essa dica, você configurar corretamente para você ter a melhor performance desse aparelho.
já que não se trata de um notebook gamer. É bom lembrar, ele é um notebook multimídia e não um notebook gamer. Conexões. Esse aparelho é bem completo em conexões. Ele tem duas USB 3.0, duas 2.0, HDMI, RJ45, fone de ouvido, microfone, VGA. Ou seja, praticamente o que a grande maioria precisa atualmente. Conexão sem fio, tem Bluetooth 4.0 e Wi-Fi padrão BGN. Ou seja, hoje o padrão se resume mais ou menos a isso. Nada não deixa a desejar e atende a maioria das pessoas tranquilamente. Teclado e touchpad. Teclado ABNT2, muito confortável, macio, silencioso e foi bastante aprovado, como já tem sido uma característica dos notebooks da Samsung. O touchpad tem um bom tamanho, mas não é tão bom como o teclado. O touchpad não tem grande precisão como outros modelos já avaliados. Vale lembrar do teclado que ele não tem tecla dedicada para interrogação e barra, ou seja, você tem que pressionar Alt R mais W ou Q respectivamente. A tela. Esse aparelho vem com a tela de 15.6 polegadas com resolução HD, como a gente já citou. Acabamento antirreflexivo, ou seja, dá para você trabalhar em qualquer ambiente, mesmo com muita luminosidade, tranquilamente você consegue trabalhar nesse equipamento, ou também com baixa luminosidade, já que o brilho da tela é muito bom e bastante satisfatório. Ou seja, tanto no ambiente claro como no ambiente com pouca luminosidade você vai trabalhar bem. Porém, vale lembrar, vale destacar que a tela com resolução HD com tamanho de 15.6 polegadas deixou um pouco a desejar. Ou seja, é uma resolução baixa para esse tamanho de tela e a taxa de contraste também não é o ideal, já que isso também deixou a desejar no aparelho. Uma tela HD mais ou Full HD seria o ideal para uma máquina desse nível, desse porte e dessa faixa de preço. A bateria foi sem dúvidas um dos destaques do aparelho, já que ele é um modelo multimídia. Ele conseguiu nos nossos testes chegar perto de 6 horas. A autonomia do aparelho com o Windows ocioso brilha em 50% e a máquina com Wi-Fi ligada. Ou seja, foi uma marca extraordinária, vencendo, quase dobrando alguns notebooks essa média. Teve notebooks que a gente testou que não passou de 3 horas e meia nesse mesmo teste, e o Samsung conseguiu ir muito além nesse aspecto. Ele foi muito bem, muito além do que os concorrentes na autonomia da sistema de som. Esse notebook vem equipado com som JBL 2.1, um grande diferencial no segmento, já que ele possui subwoofer e um reforço de graves muito bom, bem acima da média dos outros aparelhos que não possuem esse recurso. Ou seja, um bom destaque nesse aparelho, que é um notebook multimídia. Então você tem um sistema de áudio bastante satisfatório para o notebook. Então é isso, pessoal. Vocês podem ir acessar o site Tudo em Tecnologia, www.tudemtecnologia.com, conferir o teste completo e mais informações sobre o Samsung Série 5 NP550 P5C. Você tem um review completo na nossa página, assim como muito mais informações sobre outros notebooks.